a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Graça e paz, meus irmãos, bom dia! Como é que estamos? Como passamos a semana? Dias de bênção para as nossas vidas. Estamos aqui hoje para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus para que possamos aprender. O meu desejo e a minha oração é que você possa estar sendo edificado durante esses dias, porque eu tenho sido muito edificado com essas palavras que Deus tem nos liberado em nosso coração. Então, assim, aproveite, põe em prática, faça com que essa palavra possa ser bênção na vida de outras pessoas, tá certo? Nós vamos orar pelos irmãos, pela igreja, nós vamos pedir ao Senhor que esteja agindo, né, nas nossas vidas, né, agradecendo a Deus pelos livramentos, por tudo aquilo que tem acontecido. Então, vamos ter um tempo de oração, né, vamos ter um tempo de colocarmos as nossas vidas diante de Deus, pedindo ao Senhor que esteja fazendo as coisas acontecerem. Amém? Pai querido, Pai amado, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, queremos pedir ao Senhor neste momento que o Senhor haja sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, abençoando aqueles que estão passando dificuldades, aqueles que estão passando lutas com enfermidades, Deus, que a tua boa mão alcance a vida dos teus servos nesta hora. Ó Senhor, que o Senhor também haja de uma forma tremenda neste momento. Ó Senhor, trazendo suprimento, trazendo, Senhor, alegria, paz, trazendo entendimento às famílias nesse tempo de quarentena, onde estamos juntos, ó Pai, repreendendo toda ação do maligno, Senhor, toda ação astuta, que traz confusão, que faz com que as famílias possam estar em desentendimento. Deus, nós profetizamos paz nesta hora, profetizamos harmonia entre os casais, entre pais e filhos. Deus, que o Senhor também esteja agindo sobre esta palavra que vai ser liberada. Deus, que o Senhor haja nas vidas, trazendo cura, salvação, libertação. Ó Deus, usa a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos. Deus, nós precisamos ouvir a tua voz neste momento. Nós estamos carentes de ouvir a tua voz, nós não queremos outra coisa nesse momento senão ouvir a tua voz. Deus, fala conosco, fala com cada um dos teus filhos, com aqueles que estão ouvindo nesse momento este vídeo, ó Deus, e que o Senhor possa estar tocando os corações, quebrando cadeias, ó Deus, destruindo fortalezas que há em nossas vidas. Usa a tua palavra, Senhor, sobre nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Falamos quarta-feira sobre a esperança que supera a amargura, né? Que Deus, na verdade, falamos sobre isso na quarta, fazer uma sinopsezinha, né? Que Deus, na verdade, Ele tem um projeto de vida que vai nos guardar, mas, né? Pode acontecer situações de injustiça sobre nós. Então, vamos ver a introdução. Estamos aprendendo como reagir quando fazemos tudo certo e sofremos injustiça. Eu e você, nós estamos aprendendo a viver isso.
né? É algo que antigamente a gente achava o seguinte: fiz tudo certo, eu vou ter todas as bênçãos, não é verdade? Mas nós temos aprendido que às vezes a gente faz tudo certo e nós vamos sofrer injustiça. Já vimos, pode passar, já vimos que devemos considerar-nos abençoados por Deus de forma singular. E a gente viu esse primeiro ponto, né, de como a gente deve reagir, de como a gente deve se considerar. A primeira coisa é que eu, quando passo injustiça, cumprindo e fazendo as coisas certas, eu devo me considerar abençoado por Deus de forma singular. Eu sou abençoado, né? Essa luta que eu tenho passado é porque Deus tem uma bênção para a minha vida, e isso o que vai estar acontecendo comigo é diferente do que acontece com Felipe, com Neide, com qualquer outro irmão, então é de maneira singular. Essa é a primeira reação que eu devo ter, mas existem outras formas de reações que nós vamos ver nessa manhã. A segunda forma de reação é não entrar em pânico quando você está fazendo a coisa correta e se sente injustiçado. Não entre em pânico e não venha se preocupar, né? Para que você não se preocupe, que você não entre nesse pânico de preocupação, de desespero. Olha o que diz 1 Pedro 3,14. Todavia, mesmo que venham sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Nós já vimos isso no primeiro ponto. Agora, preste bem atenção na tarjetazinha amarela. Não temam quando aquilo que eles temem, né? Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Preste bem atenção nessa tarjetazinha. Olha o que diz aí. Não temam. A expressão não tema quer dizer temor, medo. A palavra medo, usada nesse texto, ela vem do termo grego phobos, olha aí, do qual também deriva a palavra fobia. Então, quando a gente começa a entender, não temam, né, aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, a gente começa a entender que essa expressão não temam quer dizer não tenham fobia, não tenham, né, uma atitude de fobia diante das circunstâncias, diante daquilo que vem acontecer. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Esse tipo de medo que se apodera de nós com terror, né, que é a fobia, faz-nos bater em retirada, fugindo da pressão. Então, é engraçado que toda pessoa que tem fobia, ela não quer estar naquele lugar que causa fobia nela. O crente, quando passa pelo momento de injustiça, ele pode temer, ele pode ter esse medo, né? E que a Bíblia qualifica aqui, poderia ser melhor chamado, não tenham fobia, né? Sobre as injustiças que acontecem na sua vida. Nós não podemos viver isso, nós não podemos conviver com essa realidade, né? Desde quando você entende que há uma injustiça? Então, o primeiro sentimento humano que pode pairar no meu coração é medo. E esse medo não é um medo que você vai para cima, não é um medo que você quer matar, quer destruir, não. É um medo que te faz fugir da pressão. É um medo que faz você bater em retirada. E isso é uma fobia. E tem muitos de nós agimos dessa forma, irmãos. Quando a gente faz tudo certo, que tem um momento de justiça, você abandona o emprego, você larga, você não tem mais a mesma alegria para viver numa família, você faz com que as coisas não aconteçam mais. Então, a marca aí na sua Bíblia, lá no cantinho, talvez na sua tradução tenha medo, talvez tenha temor, mas você vai entender que essa expressão no grego quer dizer phobos, né? Esse é o medo, phobos. Então, quer dizer de fobia, de você fugir, né, das circunstâncias que está lhe dando pressão. O que Pedro está dizendo é: não há razão para correr, não tente escapar da provação, não entre em pânico. Você não precisa ter fobia das injustiças que acontecem com você. Desde que você haja certo e você passe a injustiça, você não precisa ter fobia, você não precisa ter razão para fugir. Por que você vai fugir? Porque você não foi, quem sabe, promovido? Porque você não foi honrado? Mesmo andando certo, você se sente uma pessoa injustiçada, e Deus está lhe dizendo nesse momento que não há razão
Não tenham esse medo, não tenham esse pavor, não tenham essa fobia. Não tente escapar da provação. É uma coisa que a gente faz, irmãos, constantemente. A gente não quer enfrentar a luta, a gente não quer enfrentar as dificuldades, a gente não quer enfrentar o que está vindo pela frente. E aí vem um pânico. Então, o que Pedro está falando é exatamente isso. Não temam, não tenha medo, não tenha pavor, não tenha fobia, não procure abrir mão, não fuja daquilo que está acontecendo. Uma outra expressão nesse mesmo versículo que nós queremos destacar é que está aí: não fiquem amedrontados, né? Que é diferente, não temam. Agora a gente vai entender que amedrontado é esse, o que é que ele quer dizer. Amedrontado é igual a turbado, tem algumas traduções que tem não fiqueis turbado. A palavra turbar no grego significa estar agitado, inquieto, ou seja, ter a sensação de perturbação e agitação interna. Olha, a Bíblia é linda demais, irmãos. A Bíblia está lhe dando a mim e a você nessa manhã a receita de como nós devemos, o protocolo que está em moda agora, tudo agora é protocolo, o protocolo de como a gente deve vencer as injustiças quando a gente anda certo. Olha que coisa tremenda. Primeiro, você não pode ter fobia, você não pode se afastar, você tem que conviver ali na provação, entendendo que Deus tem um plano para a sua vida. Mas tem outra coisa que acontece, isso é o visível. O não temer é o visível, é aquilo que você está vendo. Mas o amedrontado é o interno. Olha que coisa tremenda. A Bíblia está dizendo que a gente não pode fugir do externo e nem se permitir ficar amedrontado diante das circunstâncias, diante das injustiças. Quantas vezes eu fiquei amedrontado, quantas vezes eu fugi, quantas vezes, irmãos, diante das lutas eu temi, eu tive pavor. Olha o que é o Evangelho, irmãos. Vocês estão entendendo que a gente está navegando em águas profundas? É você pedir ao Espírito Santo que abra seu entendimento para que haja em você crescimento espiritual. Mas o que Deus está buscando, o que Deus está nos dizendo é algo lindíssimo, só em um versículo. Eu não posso ter fobia, eu não posso, diante do que eu estou passando, me desesperar. Mas também internamente, eu não posso viver a perturbação interna, agitação, inquietação. E por isso a Bíblia diz, não fiquem amedrontados. Talvez você esteja passando um momento de injustiça, você esteja sendo desonrado, você que deu tanto no seu casamento, você não se sente qualificado, você se sente o tempo todo injustiçado. Então, às vezes vem esse sentimento de fugir. Quantas pessoas abandonam a família? Quantas pessoas abandonam o emprego? Quantas pessoas abandonam projetos e sonhos ministeriais? Porque diante de tudo que fez, não foi reconhecido pelo homem. E se sente injustiçado e diz, aqui eu não fico, eu não quero mais fazer isso. Isso é fobia, isso é temor. Mas quantos de nós estamos amedrontados, turbados internamente na nossa alma? A gente fica inquieto, sem paz, por se sentir injustiçado. Mesmo quando as provações estiverem pressionando-nos e as pessoas estiverem tentando nos intimidar, nos trazendo pânico e preocupação, podemos ter paz de espírito. Não se preocupe, busque isso do Senhor, confie no Senhor. Você não precisa estar criando coisas na sua cabeça, turbando-se com coisas, com imagens e juntando conversa e vivendo uma vida turbada, amedrontada. Deus está do nosso lado, diga, Deus está do meu lado.
Irmãos, viver injustiças porque você anda corretamente, você não precisa se justificar, você não precisa, porque você tem razão até para se justificar, você tem razão até para buscar seus direitos, mas olha o que Deus está lhe dizendo nessa manhã. A sua confiança deve estar nele, em Deus. E por isso, a cura da agitação da minha alma, ela vem por eu ter a certeza de que Deus está conduzindo, mesmo que aos meus olhos seja injusto o que eu estou vendo. Aleluia. A terceira coisa que nós queremos ver, né, e que Pedro nos traz, como reagir diante de justiça, reconheça Cristo como Senhor, mesmo nessa situação que você está vivendo, mesmo diante da luta, mesmo diante do caos que você está vivendo, você não pode ter fobia, você não pode fugir. Você tem que reconhecer a Cristo lá dentro da sua batalha, daquilo que você está vivendo. Meu Deus, meus irmãos, olha o que diz o verso 15 de 1 Pedro, diz o seguinte: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Mas eu quero pegar a tarjetazinha amarela aí de novo. Antes santifiquem Cristo como Senhor. Olhe bem, irmãos, que a sequência do versículo, não precisa você se preocupar nem mudar de slide aí. Mas o 14 diz: todavia, mesmo que venham sofrer porque praticam a justiça, vocês são felizes. Não temam aquilo que eles temem e não fique amedrontado. E aí vem o 15, né? Antes, você não precisa ficar amedrontado e nem temer, mas antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. O que é isso que ele quer dizer? O que é santificar a Cristo em vez de correr? O que é santificar a Cristo em vez de ter angústia interna na alma daquilo que eu estou vivendo como injustiça? Irmãos, é lindo a gente poder viver o Evangelho na profundidade, ter a percepção daquilo que Deus está querendo nos dizer. É algo, irmãos, que nos desconecta totalmente do sistema desse mundo. Mas vamos lá. Este versículo está em um contexto de quando o mal nos acontece como resultado de fazermos o que é certo. Preste atenção, esse versículo está nesse contexto quando o mal nos acontece, quando fazemos o que é certo. Não tire esse versículo desse contexto. Sabe por quê? Eu já vi muita gente pegar esse versículo, irmãos, e se prender à parte de baixo. Esteja preparado para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão de sua esperança que é em você. Irmãos, você tem que estar em tempo e fora de tempo. Irmãos, esse versículo não é nada disso. Esse versículo está num contexto de alguém que está sendo injustiçado por agir de maneira correta. E nós vamos ver a segunda parte desse versículo, que vai ser muito esclarecedor, porque muitas vezes eu nasci e me criei ouvindo isso, de que a gente tem que estar preparado, viu? Se prepare, se alguém na escola falar, se alguém disser alguma coisa, você tem que estar preparado para dizer, e não é nada disso. Mas vamos primeiro pela tarjeta amarela. Antes santifiquem a Cristo como Senhor. Este versículo está fora, né? Na verdade, está no contexto de quem faz a coisa certa e sofre injustiça. Vamos lá então. Podemos fazer, né, nesse processo, uma oração, quem sabe, dessa forma. Preste atenção. Isso aqui é uma conjectura. Senhor, Tu estás comigo agora, no meio da luta, no meio da dificuldade, santificar a Cristo, santificar o Senhor, para lhe dar um norte. Não que você vai pegar isso aqui e vai ler, Senhor, não, eu quero lhe dar um norte, para que você tenha um entendimento do todo. Por favor, isso aqui não é uma reza, mas é algo que você tem que entender, porque às vezes a gente não sabe o que é santificar a Cristo em meio a um momento, em meio a uma luta. A gente muitas vezes maldiz, a gente começa a praguejar, a gente começa a falar bobagem, a botar culpa em pessoas. Então vamos lá.
Podemos fazer oração, quem sabe, dessa forma. Senhor, Tu estás comigo agora. Tu estás aqui e tens motivo para o que estás acontecendo. A gente pode fazer esse tipo de oração no meio da luta. Você pode dizer: Tu não estás aproveitando-te de mim. Tu és agradável demais para ser cruel, Senhor. Tu és bom, pode passar. Tu és bom demais para ser injusto. O Senhor assume o controle da situação. Isso tudo é santificar a Cristo, né? Usa a minha integridade para defender-me. Usa a minha integridade, botei 2 vezes, né? Dá-me graça para ficar calmo. Controla as minhas emoções. Ser Senhor sobre a minha situação atual. Assume o controle. Preste atenção, irmão. Isso aqui é uma ideia, não é para você pegar isso. Pelo amor de Deus, não seja criança. É para você, do seu jeito, da sua forma, você, no momento de dor, de luta, glorificar e santificar o Senhor. Pode passar, Lupe. E como esse tipo de oração que santificamos a Cristo como Senhor, é com esse tipo de oração, atenção aqui, é com esse tipo de oração que santificamos a Cristo como Senhor em nosso coração. É com esse tipo, e aqui eu vou melhorar isso aqui. É com esse tipo de atitude, de você estar passando luta e clamando e declarando: Senhor, Tu és o Senhor de tudo, o Senhor está no controle, o Senhor está no controle da vida da minha empresa porque eu não fui. Senhor, eu sei que o Senhor tem planos melhores para mim, eu sei que o Senhor está trabalhando. É assim que a gente vive, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O crente não deve se levantar em murmuração por não entender o propósito de Deus. É assim que o crente deve viver, irmãos. Eu sei que a natureza humana, a perspectiva humana me manda que eu chegue, arregace, que brigue com o chefe, que brigue no ministério, que busque os meus direitos. Mas o crente que confia em Deus, o crente que é nascido de novo, o crente que teve uma experiência com Cristo, um crente que é discípulo do Senhor e que quer andar nas pisadas do Mestre, ele vai aprender a santificar o nome do Senhor em meio às injustiças. Irmão, chega de estar maldizendo, de estar escarnecendo, de ser pedra de tropeço na vida de pessoas, e vocês vão ver o tamanho do problema que é quando a gente se torna pedra de tropeço em tempo de injustiça, buscando os nossos direitos. Eu não sei como você reage às injustiças, mas você precisa entender que Deus tem propósito e é tempo, irmãos. Essa é a cereja do bolo que eu vejo nisso tudo. É o momento da gente começar a santificar a Cristo em meio às lutas. Levante a sua voz, procure um canto, santifique ao Senhor pelo que está acontecendo na sua vida, santifique ao Senhor por tudo que você está vivendo, ainda que você diga: Senhor, mas eu fiz tudo certo e está tudo. É tempo de glorificar a Deus, santificar ao Senhor. E a expressão que nós vamos passar a usar é: você precisa aprender a santificar ao Senhor. Não é glorificar, santificar o nome dele no meio da luta. É isso que Pedro manda. E é com esse tipo de oração que santificamos a Cristo, irmãos, como Senhor em nosso coração. Nada pode tirar, nada pode roubar essa adoração, esse sentimento. Os meus lábios irão declarar a vitória do Senhor em meio às injustiças, em meio ao caos, em meio às lutas. Não é tempo de se maldizer, não é tempo de perder a esperança, não é tempo de deprimir-se, não é tempo de fobias. Não é tempo de estar internamente implodindo por medo. Há um bom exemplo que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. O bom exemplo vem de Estevão. Atos 7, 55, 56 diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Pode passar ali.
Irmãos, Estevão foi um bom exemplo de alguém que santificou a Cristo como Senhor em seu coração. Estevão estava fazendo bem, estava ali pregando a palavra. Estevão não merecia esse ataque furioso, nem mesmo a morte. Irmãos, vejam o que é o Evangelho. A essência do Evangelho não é pulo, não é grito. A essência do Evangelho não é lindas pregações. A essência do Evangelho não é arrepio, não é língua estranha, não é dons e talento. A essência do Evangelho está em viver e renunciar a si mesmo para viver aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Estevão não merecia esse ataque furioso. O que merecia Estevão, talvez aplauso dos homens, porque estava fazendo bem. Mas Estevão foi atacado, foi apedrejado. Se a situação fosse resolvida na perspectiva humana, irmãos, como Estevão poderia reagir? Você já parou para pensar? Se na hora que Estevão estivesse pregando, ele tivesse na perspectiva humana, vamos supor, o que é que você acha que ele deveria reagir? Ele poderia se levantar, pegar uma pedra maior, começar a brigar com um, se jogar na vida do outro, falar, maldizer, fugir. Perspectiva humana. Eu quero dizer que crente não é covarde. Crente não foge da luta. É por isso que a Bíblia diz que meio às injustiças a gente fica para ver a glória de Deus, e Jesus precisa ser santificado naquele lugar. A gente precisa ter entendimento do que está acontecendo. Não use a perspectiva humana para tentar se defender, deixe Deus agir. Talvez, irmãos, ele poderia morrer com amargura e cinismo. Ele poderia ter morrido com maldições em seus lábios, amaldiçoando o povo. Ele poderia ter falado palavras terríveis. Ele poderia, irmãos, morrer angustiado de ódio pelas pessoas. Em vez disso, a Bíblia diz, pode passar, que ele santificou o momento. Olhe bem, irmãos, Estevão santificou o momento a Deus. Aleluia. Oh, irmãos, tem lugares que Deus quer que você santifique. Tem situações na sua vida que Deus não quer você chorando nem deprimido. Deus quer que você levante a sua voz e comece a exaltar o nome dEle. Comece a dizer, Senhor, o controle é teu. Tu está neste lugar, o Senhor quer o melhor para a minha vida. Eu aceito, toma o controle. É tempo de você santificar o Senhor. É tempo de você colocar Deus no controle do que você está vivendo. E Estevão entendeu isso. Ele não age com a perspectiva humana. Ele age dentro de uma perspectiva divina, e a perspectiva divina diz que ele deve santificar o momento a Deus. Você tem santificado o momento de justiça que você está vivendo? Você tem santificado a tua luta a Deus? Muitos de nós, irmãos, temos perdido batalhas, temos sido pedra de tropeço. Muitos de nós temos sido pessoas ridicularizada. Muitos de nós temos sido pessoas que ninguém gostaria de ler a nossa vida como evangelho, porque em tempo de crise, em tempo de justiça, a gente vira bicho. Estevão, ele foi um bom exemplo para que a gente entenda o que é santificar o momento a Deus. Morreu. Olha o que diz o verso 59 e 60. Enquanto apedrejavam Estevão, olhe bem, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia. Irmãos, isso aqui é um princípio para a minha vida e para a sua vida. Isso aqui é um princípio que eu preciso viver em tempo de justiça. Isso aqui é um princípio que nós precisamos praticar, irmãos. Chega de viver o evangelho raso.
Chega de viver um evangelho de emoção, de criança. Isso aqui é evangelho raiz, é profundo. Nesse slide que está aí, você pode identificar duas coisas importantes. Irmãos, Estevão, no meio do apedrejamento, ele ora para falar de si, do seu íntimo, do seu interior. Ele entendia o que estava acontecendo. No meio do apedrejamento, Estevão não se volta contra as pessoas. Mas ele entende que era tempo de santificar ao Senhor, irmãos. Meu Deus, você está entendendo algumas coisas que eu quero lhe dizer? Eu não sei se já caiu a ficha para você do seu problema, da sua dificuldade. Eu não sei se você já entendeu o que Deus está nos comunicando e o que Deus quer de nossas vidas. Deus não quer lamentação, Deus não quer ódio, Deus não quer bate-boca, Deus não quer, irmãos, nenhum tipo de atitude de perspectiva humana. Deus está esperando de mim e de você uma outra atitude. É no tempo de angústia, é no tempo de justiça que a gente deve buscar o Senhor em oração e dizer: Senhor, toma aqui o meu espírito. Olha para mim, Senhor. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Irmãos, que coisa linda. Se fosse eu estava dizendo: nós somos miseráveis. Não presta, Senhor. Desce fogo do céu e consome. Meu Deus, irmãos. Não é brincadeira isso, gente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, conserte a sua vida, é tempo de plumo do Senhor. Isso não pode ser levado a nível de brincadeira, isso não pode ser levado a nível de eu faço assim mesmo, kkk. Não, não é isso. É tempo de arrependimento. Quantas vezes a gente amaldiçoou o nome do Senhor em tempo de justiça, em tempo de crise, de caos. E o nome do Senhor não foi santificado. Quantas vezes? Quantos dias? Quantos momentos? Quem sabe você está vivendo isso agora. Mais um ponto de como reagir. E a Bíblia diz que nós devemos estar prontos para testemunhar. Então o próprio versículo 15 diz: antes santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Já vimos isso, o que é santificar a Cristo. Agora preste atenção: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Aqui é uma outra coisa, irmão. Olhem que o contexto é um contexto de pessoas e crentes que estão vivendo o correto e passando por injustiça. Você tem que gravar isso. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender o contexto. Mas nós muitas vezes pegamos isso aqui e falamos em grupo de evangelismo. Quantas vezes a gente fala isso? Esteja preparado, irmão. Você está preparado? Quantas vezes eu disse isso? Mas o contexto do texto é outro. O contexto desse texto é falando para pessoas que estão passando lutas por andarem correto e viverem justiça. E olha o que diz a palavra, eu vou ler, antes da gente trazer uma explicação. Estejam sempre preparados, você que faz as coisas certas e sofre injustiça, esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Meus irmãos, o que nós vamos ver a partir daqui é uma das coisas mais belas que o Evangelho pode nos mostrar. Pode passar ali. Devemos estar prontos quando sofremos maus tratos e injustiças. As pessoas que estão como espectadores curiosos
nos farão algumas perguntas. Opa! Vocês estão entendendo? Nós devemos estar prontos quando sofremos maus tratos e injustiças. Porque as pessoas, irmãos, que estão como espectadores curiosos, vendo a gente sofrer injustiça, vendo você sofrer injustiça dentro da sua casa, no seu casamento, elas vão fazer perguntas. Elas vão fazer perguntas. E as perguntas, irmãos, são as mais diversas. Olha, eu trouxe algumas aqui. Como fazemos? Né? Como é que vocês fazem para poder passar por isso dessa forma? Como enfrentamos? Como é que vocês enfrentam uma situação dessa assim? Sem fobia? Como você consegue enfrentar dessa forma? Como você convive com isso? Né? Como é que você consegue santificar a Deus convivendo com isso? Como você consegue não perder a alegria que você tem? Irmãos, as pessoas estão observando. E aí está o versículo que muitos de nós tiramos do contexto. As pessoas querem que a gente responda, nós devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em mim quando eu passo pela injustiça de fazer a coisa certa e estar sofrendo injustiça. Eu preciso, irmãos, para poder responder essas pessoas que me observam, eu preciso falar o que eu estou vivendo. Caso você passe pela injustiça e vire um bicho, você não tem o que dizer, você afasta as pessoas. Quantas pessoas foram afastadas de Deus e da sua vida porque você se dizia crente, no momento que passou uma dificuldade, você se desconheceu. Você agiu como um bicho, você maldisse todo mundo, você disse que você não era otário. Você está entendendo o que é que Deus está nos dizer? Tem mais pergunta? As pessoas podem nos perguntar o que nos mantém de pé. Rapaz, você passando por isso e santificando o nome do Senhor, o que é que as pessoas vão ter curiosidade de saber o que é que lhe mantém de pé? Por que nós não recuamos e fugimos? Por que você não foge? Por que você tem que estar aqui? Por que você não revida? Irmãos, você sabe que todos esses porquês tem algo de Deus nisso. Às vezes o Senhor está permitindo que passemos por injustiça e que a gente aprenda a santificar o nome dele na injustiça para que ele seja conhecido, o nome dele seja glorificado. Quando o crente não santifica o nome do Senhor na injustiça, o nome do Senhor é escarnecido. Olha o crente como é que anda. Era crente, pegou, olha, faz isso. Veja bem, há tempo de você não querer mais estar na presença do Senhor. Quem sabe você está aí dizendo, meu Deus, não dá para ser crente assim. É pesado mesmo, irmão. A porta é estreita. Isso aqui não estou falando de arrepio. Não estou falando de pulos, eu não estou falando de pregações maravilhosas, de dança. Eu estou falando de um evangelho raiz, de algo que nós precisamos começar a entender e mudar a realidade das nossas vidas, irmãos. Está errado. Meu Deus. Agora você tem entendimento que em tempo de justiça pessoas lhe observam e elas vão querer lhe perguntar, caso você viva santificando o nome do Senhor, quem, por quê, o que é que faz você suportar? É isso. É tempo de testemunhar o nome de Cristo. É tempo, irmãos, de começarmos a ter entendimento. Então, a Bíblia diz, estejam preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Pastor, se está preparado? É em tempo de bonança? Não. O contexto do texto está dizendo que em tempo de injustiça, e que justiça é essa? Porque você faz as coisas certas e foi injustiçado, você tem que estar
preparados. Você vai santificar o Senhor, a primeira coisa, e depois de estar santificando o Senhor, vivendo, não fugindo, eu quero que você entenda isso, irmãos, o Evangelho é lindo. Esteja preparado para responder a qualquer pessoa. Irmãos, nós precisamos estar preparados, porque vem perguntas. Como é que você suporta isso? Como é que você aguenta isso? Não é assim? Eu estou falando de Evangelho. Devemos estar prontos para responder tudo isso. Vamos lá, pode passar ali. Estejam sempre preparados para responder. Estejam sempre preparados, irmãos, para responder. Então, se eu me preparo, estou ali pronto para responder, devemos responder defendendo verbalmente de forma mansa, porém contundente. Nós precisamos ter essa visão. Você não vai defender, eu sou crente, eu estou aqui porque... Não, irmãos, é tempo, quando você vai falar do amor de Deus, porque o que a pessoa está querendo saber, o que é que lhe move, o que é que lhe sustenta, você aí vai ter mansamente dizer: Deus, eu aprendi que eu tenho que santificar o Senhor em meio às minhas lutas. Eu aprendi que não posso fugir diante de injustiça. Irmão, crente não foge. Crente não se desespera. O crente entende que todas as coisas estão contribuindo para o seu bem. Então você precisa falar tranquilo, declarar o seu relacionamento que você tem tido com o Senhor em meio às lutas. Irmãos, é tempo de intimidade com Deus em meio às injustiças. Não é tempo de tratar mal ninguém. Agora vem uma situação interessante. Pare e pense. Mudou aí, Lipe? Pare e pense. Uma situação que você recebe maus tratos, você está entendendo agora? É o que tem escrito aí? Uma o quê? Oportunidade perfeita para quê? Testemunhar. A ficha acabou de cair agora. Uma oportunidade que você recebe maus tratos não é uma oportunidade para você ver os seus direitos. Uma oportunidade que você recebe maus tratos e é injustiçado não é uma oportunidade para você levantar bandeira de resistência. Não é uma oportunidade para você levantar uma bandeira de medo, de pavor, de ódio. Para o cristão, e dentro da palavra de Deus, uma situação onde recebemos maus tratos, a gente tem que ter uma visão diferenciada. Eu preciso entender que está chegando o tempo de testemunhar. Está chegando o tempo de falar do amor de Deus. Se eu passar e santificar a Cristo naquilo que eu estou vivendo. Então pare e pense sobre isso. Que a sua luta é para que você tenha a oportunidade um dia de testemunhar, caso você viva santificando a Cristo em meio à sua luta. Nossos vizinhos vão querer saber como nos mantemos calmos em meio à situação. Você vai ter que, vizinho, como é que você vai ter que se explicar e dizer assim: é por causa de Jesus. Olha, o nome do Senhor que estava sendo santificado, agora vai ser glorificado. Os nossos parentes vão querer saber como nós atravessamos sem reagir energicamente. Por causa de Jesus, irmãos. Você está entendendo agora? Caiu a ficha para você da sua luta, das suas dificuldades. Deus está lhe chamando para que você testemunhe. As pessoas que nos observam vão perguntar como nós conseguimos. Foi Jesus. A glória é dele. É tempo de glória. O testemunho é tempo de glorificar e exaltar o nome dele. Nada é nosso. Vamos para frente. Aqueles que tiverem conhecimento do que nós estamos suportando, olhe bem, vizinhos, amigos, parentes, eles, quando eles tiverem conhecimento daquilo que nós estamos suportando, o que é que vai acontecer? Darão ouvidos, eles ouvirão. E nós ganharemos o direito de ser ouvidos, nós podemos falar para eles.
Talvez você não perceba isso, mas muita gente nunca ouviu você falar de Cristo e não quer que você fale. Mas se alguém lhe vê, se um vizinho, um amigo lhe vê você passando injustiça e você glorificando, santificando Cristo no meio da sua luta, as portas serão abertas. As portas serão abertas. Irmãos, e há pessoas que só ouvirão quando vê a gente santificando a Cristo em meio às dificuldades. Cadeias irão cair na sua família. Irmão, você não está percebendo que dificuldades estão acontecendo na tua casa? Porque cadeias precisam ser quebradas no meio da tua família, nos seus amigos. Dificuldade que você está vivendo, quem sabe no emprego, porque cadeias precisam ser quebradas naquele emprego. Alguém tem que santificar a Cristo em meio às lutas. E não há quebra de cadeias, irmãos, se as pessoas não conseguirem ouvirem. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas esse mover de Deus só vai acontecer quando você pagar o preço de santificar. Tenha uma consciência tranquila, mais uma vez, como você deve reagir diante disso. Meu irmão, que coisa, esse livro de 1 Pedro eu vou ler de novo, porque é fantástico esse livro. Tenha uma consciência tranquila. Olha o que diz o verso 16. Contudo, façam isso o quê? Fale, viva santificando, fale às pessoas com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Meus irmãos, a pessoa, eu vou melhorar aqui para você, a pessoa que não gostava de crente, não gostava de evangelho, viu você passando por luta e santificando a Cristo, aquela pessoa vai ver o seu procedimento e vai ser impactada. Isso é evangelho. Irmãos, quantas vezes o meu procedimento não impactou? Quantas vezes? Quantas vezes, irmão, o meu procedimento trouxe tristeza para o nome de Cristo. O meu procedimento trouxe vergonha. É triste, irmãos. É triste a gente vir falar isso. As pessoas querem... Tem pessoas, irmãos, que jamais iriam à igreja. Tem pessoas que jamais conversariam sobre a Bíblia. Mas as pessoas nos observam. E diante de injustiça, você santificando a Cristo, é uma porta que se abre. É uma porta que se abre. E a pessoa que não gostava de você, a pessoa que se levantava contra você pelo seu procedimento, vai se sentir envergonhado das calúnias e das coisas que falou a seu respeito do Evangelho. Pode passar. Nada fala mais alto ou com mais poder do que uma vida íntegra. Nada, irmãos, fala mais alto ou com mais poder do que uma vida íntegra. E essa é a verdade que nós precisamos enxergar. Essa é a verdade que nós precisamos ter na nossa vida. Nada. Nada, absolutamente nada. Então eu quero dizer a você que você tem um procedimento íntegro. É melhor do que todas as línguas estranhas que você possa falar. Você tem um procedimento íntegro, é melhor do que todas as pregações bonitas que eu possa ter. Pregações inspirativas, visibilidade. Ter procedimento íntegro, irmãos, é melhor do que todo o dinheiro do mundo. Irmãos, nada fala mais alto ou com mais poder do que uma vida íntegra. É ela que sustém, é ela que dá base, é ela que traz autoridade. É ela que está disposta a santificar o nome do Senhor em meio às lutas. É ela que está disposta a testemunhar. É ela que impacta a vida de pessoas.
Às vezes a pessoa é cheia do Espírito Santo, mas não tem integridade. Em vez de atrair pessoas, afasta, é escândalo. Às vezes a pessoa prega muito bem, mas não tem integridade. Perde a credibilidade, irmãos, é escândalo. Às vezes a pessoa tem um dom, um talento maravilhoso, mas não tem integridade. Irmãos, integridade é você poder viver o cristianismo como ele é, como Deus está lhe dizendo. Viver inteiro. As pessoas querem ver esse evangelho aqui agora, esse evangelho que nós estamos dando glória a Deus, aleluia, no grupo. As pessoas querem ver, irmãos, é no dia a dia em casa. As pessoas querem ver, é dentro do trabalho, como a gente reage a determinadas coisas. Se de repente algo seu some, como você reage? Passemos. Não há uma defesa mais eloquente e eficaz que uma vida, do que uma vida contínua e consistente, né? Consistentemente íntegra na presença de Deus. Consistentemente íntegra. Então, olhe bem, não há, eu quero dizer isso a você, não há uma defesa. Irmão, você não precisa se justificar. Se você é íntegro, você não precisa se justificar. Né? Mais eloquente e eficaz do que uma vida, né? Contínua e consistentemente íntegra diante de Deus. Irmãos, quem é íntegro, ele não se justifica. Ele está vivendo o Evangelho. Eu trouxe uma frase de Horace Greeley que diz o seguinte. Ele foi o fundador do partido republicano nos Estados Unidos. Ele diz assim: fama é um vapor, popularidade é um acidente, riquezas têm asas, só o caráter permanece. Preste atenção. Fama é um vapor, uma coisa que vai embora. Popularidade é um acidente. Às vezes a pessoa está popular e de uma hora para outra já não é mais. Riquezas têm asas, você está rico e daqui a pouco o dinheiro vai embora. Só o caráter permanece. Então é engraçado, irmãos, porque a gente quer viver uma vida de oba-oba, sem caráter, sem integridade. Na hora que as coisas apertam, a gente vira bicho, a gente não é otário. Deus está nos chamando a testemunhar as pessoas. Quantas pessoas estão se perdendo por causa do nosso testemunho, por a gente não santificar a Cristo em tempo de justiça, por a gente não viver o Evangelho de Cristo. Quantas pessoas estão se perdendo? E eu quero finalizar nesse momento, né, com os irmãos, falando sobre o princípio básico e constante. Há um princípio que rege tudo isso. Está aí no verso 17. Diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Vou ler de novo. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, né, do que por fazer o mal. Irmãos, de forma simples, veja aí nesse slide, de forma simples, o princípio é este: o sofrimento injusto é sempre melhor do que o castigo merecido. Amém? O sofrimento injusto é bem melhor do que o castigo merecido. É isso. De uma forma bem simples, o versículo quis dizer é isso. Que o sofrimento, quando você vive com ele, né, você está sofrendo porque foi injustiçado, ele é bem melhor do que o castigo merecido. Né? Às vezes você está sofrendo porque você mereceu. Não é verdade? Mas o sofrimento injusto, irmãos, ele é maravilhoso. Ele vai gerar vidas, ele vai gerar, vai trazer sobre nós intimidade com Deus. Ele traz relacionamento íntimo, ele traz dependência, ele traz também salvação, ele produz cura. Olha que coisa! Pode passar ali. Às vezes é desejo de Deus que seu povo sofra fazendo o que é certo. Preste atenção aí. Às vezes é desejo de Deus que seu povo sofra fazendo o que é certo, mesmo que não tenhamos uma explicação para isto.
Geralmente a gente não tem explicação quando a gente sofre atos de injustiça fazendo o que é certo. A gente não consegue explicar o não da promoção, ou porque as coisas não aconteceram como a gente queria, a gente não consegue explicar. Às vezes isso acontece na minha vida e na sua. Quando observamos a vida de Jó, percebemos que, apesar de sofrer terrivelmente e de nunca ter podido prever ou entender, Jó é lembrado, preste atenção, ao longo da história até hoje como um homem, um modelo de paciência. Você já viu a expressão paciência de Jó? Irmãos, imagine o testemunho desse homem lá nos primórdios. Ele ecoa até hoje. Ele ecoa até hoje. Irmão, Jó sofreu. Ele não entendia o porquê de tudo aquilo. Mas Jó decidiu santificar o Senhor em meio às injustiças que estava vivendo. Santificou diante de Deus, santificou diante de seus amigos. Irmãos, é isso que eu quero que eu e você precisamos sair daqui hoje bem claros, entendidos em relação a todas essas coisas. O passo crucial que nós devemos ter entendimento é esse. Olha, Jó perdeu filhos, perdeu fazenda, perdeu bois, perdeu tudo. Mas Jó teve a atitude de santificar ao Senhor. Você não vê Jó se maldizendo, você não vê Jó se colocando, você não vê Jó colocando, não. Ele entendia em quem tinha crido e que se o Redentor vivia e vive. Não é hora, irmãos, preste atenção, não é hora de você estar se desesperando, tendo fobias e fugindo. E eu quero fazer um desafio nessa manhã. Se você é um desses Jóis, de hoje em dia, que tem sofrido, que tem passado luta, não perca seu tempo, eu quero lhe dizer isso, tentando descobrir por quê. Irmãos, a gente fica nessa coisa desesperada, por quê? Quem sabe algum dia tudo será esclarecido e eu creio nisso. Mas não é hora, irmãos, quando a gente está fazendo tudo certo e está vivendo um dia de luta, não é hora de buscar porquês. Pode passar, Lipe. Por agora, sabe, nesse momento nós temos que ter as 5 reações muito claras na nossa mente, destacada como Pedro colocou. A primeira reação, considere-se abençoado por Deus de forma singular. É uma bênção estar participando de um momento onde eu estou agindo certo, estou vivendo injustamente, passando injustiça. Não podemos sair correndo em pânico, nem ficar sentado preocupando-se com as coisas. Não é hora disso. Reconheça Cristo como Senhor, mesmo nessas ocasiões. Irmão, santifique o nome do Senhor naquele lugar. Se alegre no Senhor, não é na situação. Esteja pronto para testemunhar, porque você vai ser observado. E seja íntegro, tenha consciência tranquila. Irmãos, é nessa hora que nós precisamos, como Jó, colocar esses 5 pontos em xeque na nossa vida. Ponha isso na sua geladeira, no seu guarda-roupa. Coloque lá. Reconheça. Meu querido, se Deus o chamou para ser um Jó, alguém com chamado raro, quero lhe dizer isso. Lembre-se de que o Senhor não é somente cheio de compaixão, como também tem todo o controle. Deus não deixará sem esperança, pois Deus, nos oferece as suas promessas. Preste atenção, meu querido irmão. Há momentos da nossa vida que a gente vive como Jó e a gente não pode de maneira nenhuma se afastar do Senhor, se deixar perdido pelas coisas que estão acontecendo. E eu encerro com dois textos da Bíblia, tanto de Isaías quanto de Provérbios, mas vamos ver o de Isaías, onde fala muito bem dessa proteção e dos planos de Deus, que a gente fala muito sobre ele.
Diz o Senhor, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Irmãos, duas coisas me chamam a atenção nesses versículos. Primeiro, que Deus está falando que os pensamentos deles não são os nossos. Nem os pensamentos, nem os caminhos. Aqui já joga por terra o que você está pensando em tempo de justiça. O caminho que você está tentando trilhar, abandonando as coisas, Deus está dizendo, não são os caminhos que eu quero. Esse não é um pensamento que deve brotar do seu interior em tempo de medo, de amedrontar-se, de tempo de turba. Deus está dizendo, não é isso que eu quero. Não é esse pensamento que você tem que deixar fluir. Não é esse, porque esses não são os meus pensamentos. Não são os meus caminhos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são altos. Irmãos, o que Deus está preparando para mim e você em tempo de justiça é algo muito grande. É tempo de bênção. Ele diz, olha, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os pensamentos de Deus, que Deus pensa a respeito do que está acontecendo na sua vida é algo maravilhoso, é muito grande, querido. Por isso você não pode perder a esperança, mesmo fazendo a coisa certa e sendo injustiçado. Coloque-se na presença de Deus hoje. Clame ao Senhor, santifique ao Senhor na tua luta, no teu problema, na tua dificuldade. Não é hora de desespero, não é hora de pânico. Deus está falando com você agora, não é hora de fugir. É você ficar e derramar-se, é você santificar ao Senhor, é você levantar a tua voz e dizer, Senhor, eu sei que tu tens um plano para mim nesse lugar, eu sei que teus pensamentos a respeito dessa justiça é maiores do que os meus. Deus, eu estou pensando coisas terríveis, mas o Senhor tem algo maior e eu decido viver o que o Senhor pensa a respeito disso. Eu decido viver os teus caminhos a respeito disso. Talvez você tenha sido aconselhado a abandonar, a largar, a falar, a fazer coisas terríveis. E Deus está lhe dizendo nesta hora, aquietai-vos e saber que eu sou Deus na tua vida. Não é hora de desespero, não é hora de tristeza, não é hora de fugir. Essa pregação você tem que ouvir novamente, você tem que pôr em prática. A tua vida depende de muita coisa disso. Deus está usando a tua injustiça, o que você está passando, porque Ele quer salvar vidas ao teu redor. Tem pessoas que estão lhe observando, porque precisam ouvir do amor de Deus. Mas não é só isso. Você está vivendo dias de injustiça porque você precisa se quebrar, você precisa depender, você precisa ter intimidade do Senhor. O segundo versículo, lá de Provérbios, diz, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até seus inimigos vivam em paz com Ele. Preste atenção. Em minhas injustiças, nas minhas lutas que eu vivo, quando eu me sinto injustiçado fazendo a coisa certa, irmãos, eu preciso tornar aquele caminho agradável ao Senhor. E eu reconheço que quantas vezes, em tempos em que fiz coisas certas, eu não fiz um caminho agradável a Deus. Eu não tornei um caminho agradável ao Senhor. Eu tornei um caminho desagradável ao Senhor. Mau testemunho. Colocando a minha vontade, o meu eu, a minha perspectiva humana. Não tinha pensamento de Deus, não tinha caminho de Deus. Era o que eu pensava.
Eu não consigo entender como a gente pode ouvir algo que nós estamos ouvindo de manhã, agora, e achar que tem que continuar a mesma coisa. Pelo amor de Deus, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que a gente não tem sede de mudança. Como é que a gente pode continuar dando mau testemunho e afastando as pessoas do Evangelho, sem ter intimidade com o Senhor, sem santificar o Senhor? Eu não consigo entender, irmãos. Ninguém que está ouvindo nessa manhã vai ser indesculpável. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, casados. Deus está nos chamando para uma realidade de vida diferente. É tempo de profundidade, irmãos, é tempo de arrependimento, de quebrantamento, é tempo de testemunhar diante das injustiças. As pessoas vão querer saber e você vai ter que falar. Deus, glorifique ao Senhor. Primeiro você santifica e depois você glorifica. É assim que Deus quer que a gente viva, irmãos. Guarde essa palavra, ouça de novo, marque a sua Bíblia, coma, olhe, coma, né? Coma, diga: Deus, se confronte. Você que acha que nasceu com pavio curto, vai morrer com pavio curto. Você que tem dado mau testemunho, conserte. Decida não fugir das suas lutas. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, irmãos. A minha vida também tem que estar nesse altar aqui. Nós precisamos viver essa verdade de uma forma clara. Muito clara. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer pela palavra desta manhã. Colocamos as nossas vidas, Senhor, porque sabemos o quanto precisamos, Pai. Perder o medo, perder, Senhor, o coração turbado. Quantas vezes nos sentimos, Pai, tristes, angustiados com situações de injustiça. Deus, e a gente foge, a gente abandona, a gente não quer saber mais, a gente despreza, Senhor, pessoas, empresas, situações, ministérios, quantas coisas abandonamos porque nos sentimos injustiçados e a gente age totalmente com a perspectiva humana. Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a viver a perspectiva do Senhor, que o Senhor nos ajude a santificar o Teu nome em meio às injustiças, que o Senhor nos ajude, Senhor, a agir de forma espiritual em meio às lutas que passamos. Deus, quantas vezes eu não santifiquei o Teu nome, quantas vezes, Senhor, eu não fiz o que te agradava, Deus, mas eu quero viver isso, nós queremos viver isso a partir de hoje, Pai. Nós queremos santificar o Teu nome, porque eu sei, Senhor, que quando vivemos em justiça por fazer as coisas certas e santificamos o Teu nome, nós temos mais intimidade com o Senhor. Nós, ó Pai, vamos alcançar pessoas serão libertas, porque quererão saber sobre a razão da nossa fé. Deus, nos perdoa, Senhor, passa do Teu sangue sobre nós, guarda as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, que bênção. Guarde essa palavra no seu coração. Que maná Deus está derramando sobre nós agora. Que essa palavra lhe encontre na sequidão da sua alma e no recôndito de tuas lágrimas, aonde você chora porque se sente injustiçado, aonde a sua alma fica fervilhando coisas que não são do Senhor. Nos rendemos para entender que Deus tem caminhos. Deus tem caminhos e pensamentos a respeito
do que estamos vivendo. Nada fugiu do controle de Deus. É isso que nos sustenta. Ele é Deus. Ele é Deus. Descanse seu coração. Levante-se e haja como servo de Deus. Vá para o olho do furacão e santifique ao Senhor. Esse é o desafio. É uma ordem que Deus nos dá. Que Deus nos guarde nessa manhã. Nós queremos orar pelos dizimistas, ofertantes, pelas famílias da igreja. Nós queremos orar, irmãos, para que Deus esteja nos guardando e livrando de todo mal. Dê um like aí nesse vídeo, compartilhe, irmãos, isso para pessoas, para irmãos. Vamos tornar essa palavra, vamos tornar essa palavra abençoadora para outros também. Que não fique só conosco, tá certo? Eu quero orar, encerrando. Quero dizer que minha mãe está bem, Fomos ontem, lá para o hospital. Ela, na verdade, na sexta-feira, Na sexta-feira, ela passou o dia sem comer. E aí isso deixou a gente meio preocupados, Meio assustados. E aí, nós, na sexta mesmo, levamos, mas chegou lá, a médica disse que ela estava bem, tudo, mas já que estava lá, ia fazer os exames de novo. Aí fez toda a bateria de exame de novo, o exame de sangue, aquilo tudo, Deu tudo ok. E aí eu questionei o porquê da falta de alimentação, E da tosse. E aí eu queria que ela mudasse o antibiótico. Mas aí ela me provou lá, pelos exames, disse, olha, o antibiótico está fazendo efeito, vai passar, que isso é do vírus mesmo. A curva do vírus dela já está em 10 dias, então a partir de agora ele deve, como ela não tem maiores complicações, não é bom trazer para emergência. E aí me deu o número, dos médicos lá do São Rafael, que atende por telemedicina, para esses casos mesmo, para que evite que pessoas como minha mãe estejam indo para emergência. Então nós saímos de lá por volta de 11h30, graças a Deus, no sábado ela já comeu, já se alimentou, descansando. A médica disse que isso é do vírus mesmo, mas que a gente esteja assim sempre controlando, vendo tudo. No sábado fizemos todos aqui, o PCR, a moça veio fazer aqui do Lab Check-up e foi uma bênção também, todo mundo fez, inclusive a cuidadora. Mas é como eu falei aos irmãos, de 0 a 10, 9,999, todos nós já estamos devidamente infectados, E vivendo a quarentena também, junto com minha mãe, que termina dia 25, a quarentena. Mas a gente sabe que só se Deus não permitiu, que a gente fosse infectado. Mas, na verdade, nós somos infectados com a Covid e vamos só confirmar isso, Pode ser que não, mas de 0 a 10, sim, E estamos todos assintomáticos, sem febre, todo mundo aqui em casa tranquilo, E isso tem sido muito bom. E também, como os irmãos sabem, eu já falei isso, nós decidimos fazer o protocolo da ivermectina, Estamos fazendo, não minha mãe, porque não pode, por causa do Parkinson, mas nós estamos fazendo tranquilamente, sem problema nenhum, E assim, estamos nos sentindo muito bem, com esse remédio, e graças a Deus as coisas estão fluindo, Então nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelos livramentos que Deus tem nos dado, pela nossa igreja, por tudo que tem sido feito. Então, caminhar confiando, Ontem Deus me deu uma palavra, eu compartilhei com os irmãos,
né? E aquela palavra tranquilizou muito o meu coração, porque dessa vez minha mãe entrou só na ala, né? Então eu tive que deixar ela sozinha, ela olhou para mim com aquele olhar de lágrima, de choro. Mas aí eu fui para a sala e eu disse: Deus, eu tenho que depender do Senhor, minha mãe não pode aprender também a depender de mim. Irmãos, e depois que eu fiz aquele devocional ali, rapidinho, fiquei numa sala sozinho, uma antessala ali dentro do São Rafael, sozinho. Daqui a pouco eu vi chamar meu nome no alto-falante. E aí eu fui, a médica aí disse: olha, eu queria pegar algumas informações, mas eu quero lhe dizer, fique aqui com ela. Eu digo: opa. Aí fiquei lá com ela e a gente vê o cuidado de Deus com tudo isso. Né? Minha mãe está bem, né? Vocês vão ver aí pelas lives, pintando, mas nós estamos caminhando com ela, esperando passar esses dias. Graças a Deus a tosse realmente de ontem para hoje já melhorou muito, né? Era uma tosse feia, então isso é sinal de que as coisas realmente estão caminhando. Mas vamos continuar orando pelo pai de Emanuele, né? Continuar orando por Marcelo, né? Eu quero que os irmãos levantem um clamor pela vida de Marcelo, pela mente, pelo coração dele, né? Para que Deus possa estar animando a vida de Marcelo, né? Vamos pedir a Deus que esteja nos cobrindo com o sangue e a graça dele. Com Luciano também, né? Nana está lá travando uma luta grandiosa com o Luciano, meu amigo, meu diácono, né? Então, nós vamos fazer isso. Eu quero também, vou anunciar na igreja, provavelmente na segunda, ou hoje à noite, ou segunda. Nós vamos ter uma semana de consagração pelas nossas vidas espirituais, irmãos. E se a gente anunciar hoje à noite, vai começar amanhã a consagração, né? Orando pela nossa vida espiritual, pelo nosso caminhar, pela batalha espiritual que a nossa igreja está travando, né? A gente crê nisso também. E no sábado para domingo nós teremos uma vigília, começando meia-noite, tá certo? Então eu vou conversar ainda com o pessoal da diretoria, vou conversar com os diáconos, com os pastores, para a gente, né, vai se organizar aí para passar isso no domingo, tá bom? Hoje, domingo à noite, a gente está soltando qualquer notícia, hoje à noite, qualquer notícia sobre isso aí, tá bom? Mas esteja em oração e vamos para a batalha. Igreja não foge, não tem fobia de circunstâncias difíceis. Deus falou muito grande: eu não tenho fobia, né, do que o diabo está fazendo. Eu não tenho fobia das circunstâncias que nós... A igreja vai para cima, a igreja se adianta, né? Então, tranquilo, vamos marchar com pé de aço sobre as investidas de Satanás, né? Ele não vai calar a nossa voz, não vai fazer com que a igreja pare. Nossa igreja vai avançar e nós vamos agora pedir proteção espiritual para romper com todo o laço do inferno que está querendo tentar nos impedir, tá bom? Deus abençoe, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelos dizimistas, ofertantes, muito obrigado por essa igreja poderosa que o Senhor tem levantado naquele lugar, naquele bairro ali no Santa Teresa. Deus, que o Senhor derrame a tua unção, a tua graça sobre as nossas vidas, que o Senhor libere uma unção especial sobre a vida de Marcelo, de Luciano, de minha mãe, quebrando todo o jugo do inferno contra todo tipo de enfermidade, de vírus. Queremos nos lembrar também do pai de Emanuele, Pai Santo, Pai querido, visita ele ali naquele hospital, trazendo, Senhor, sobre ele a cura. Deus, todos os outros irmãos que estão sendo agora lembrados pelos teus filhos que estão participando desse momento, que sejam também curados em nome de Jesus. Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a visão espiritual do que está acontecendo, abrindo a nossa mente neste momento. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja, com todas as famílias ali da IBF, todos aqueles a quem o Senhor nos confiou agora, seja com essas pessoas, Deus, trazendo proteção, honra, trazendo, Senhor, visão espiritual para essas famílias. Nós não somos aqueles que fugimos com fobia, nós partimos para santificar o teu nome em meio à luta, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Diga comigo, o choro dura uma noite. Diga! O choro dura uma noite, mas a alegria eu creio. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga: eu creio, eu creio. Diga comigo, vai! Todavia eu me alegrarei,
Aplauda o Senhor aí, gente!